Certo. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia. Bom, vamos lá para mais uma, né? Estudo. Estamos estudando Supremacia de Cristo, Carta aos Hebreus, tá? Nós paramos capítulo 5 aí, nós vamos trabalhar agora o versículo 9 em diante, então o capítulo 6. Estão pegando o estudo certinho aí, irmãos? Estou acelerado? Às vezes eu dou uma acelerada aqui, meus alunos falam dominical, sabe? Dou uma acelerada. Calma, respira aí. Então, nós começamos a tratar a respeito da superioridade do sacerdócio de Cristo, tá? É isso aí. Nós começamos a trabalhar nesse assunto, falando sobre Jesus sendo filho de Deus, nosso grande sumo sacerdote, superior ao sacerdócio araônico. Eles tinham que não só fazer propiciação pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado do povo, e Jesus viveu uma vida perfeita, reta, justa, agradável a Deus. Foi tentado em todas as coisas. Eu falei um pouco sobre a tríplice tentação do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Tentado transformar pedras em pães, não é qualquer um, tem que ser um filho de Deus, só um filho de Deus, só o próprio Deus que pode transformar pedras em pães. Nós, meros mortais, Satanás certamente não nos tentará, né, com tamanha tentação, né? Então, Jesus passou por todas, né? Levou ele ao lugar mais alto e pediu para que se atirasse, que ele daria ordem aos seus anjos. O Senhor falou: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Então, nós vemos que Jesus, ele foi fiel ali, né? Nessa tríplice tentação, e ele não caiu, ele não errou, viveu uma vida justa. Por isso também que o sacerdócio dele também é superior, porque ele não teve pecado, né? Para com Deus como o sacerdócio araônico, tá? O sacerdócio de Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. Ele nós falamos que ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos que obedecem a ele. Foi isso aí, tá? Então, nós começamos a falar dessa superioridade aí do sacerdócio de Cristo, né? Beleza? Alguma dúvida aí da lição passada? Deixa eu ver aqui se eu deixei algum ponto aqui para trás. Eu falei também da grande agonia da cruz. É importante eu voltar a falar sobre isso também para situar os irmãos. 5, versículo 7, no dia da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrar da morte, né? Ou seja, aquela oração de Jesus no Getsêmani: se você passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E eu falei do cálice da ira de Deus, que Jesus tomou sem mistura, tá? O momento que eu falei que o momento mais aterrorizante da cruz foi o momento em que o próprio Deus vira as costas para o seu próprio filho, porque o meu e o seu pecado estava sobre ele, e ali satisfazendo a justiça de Deus, né? Eu lembro que quando eu cheguei do nosso momento no sextou, a minha esposa perguntou: Anderson, mas como assim o problema é que Deus é bom? Aí eu falei com ela: amor, esse é um problema. Se Deus fosse mal, a gente não teria problema, porque nós somos terrivelmente mal. Mas ele é bom, e isso é um grande problema para nós, porque nós não somos bons. Aí deu uma clareada para ela, né?
E esse é o grande problema, que Deus ele é bom e ele é justo, né? Então, se ele é bom, ele é justo, ele tem que fazer justiça, né? Como nós somos pecadores, ele no seu grande, mensurável amor enviou Jesus, né? E satisfez a justiça de Deus, que viveu uma vida justa e morreu para que hoje nós pudéssemos ter a salvação através do seu Filho, o grande amor dele. Deus ofereceu o seu Filho como propiciação, ou seja, para nos tornar propício a Deus. Então, é nessa situação que eu falei que é um grande problema, entenderam? Ela falou, mas isso não é problema, isso é solução. Eu falei, sim, amor. Mas é nesse ponto de vista aqui, eu expliquei para ela, espero que ficou claro para os irmãos, era sobre isso que eu queria falar. Lição de hoje, problemas pastorais. O autor da lição colocou exatamente esse título na lição. Nós vamos ler Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 10, versículo 10, nós vamos ler capítulo 6, vamos trabalhar aí, né, num tema que o autor colocou aqui, que é problemas pastorais, né, que o autor colocou aqui. Nós vamos desenvolver essa lição e eu creio que vai clarear, né, esse estudo aqui hoje aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus é de fazer isso, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Introdução aí, para situar as mãos, 7 minutos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande e imensurável amor. Continua nos nossos corações, Pai, através da tua santa palavra. Abra nosso entendimento, Deus, para as maravilhas da tua lei. Que venhamos ter prazer, ó Deus, em conhecer e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Com o perdão dos pecados, é que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar que vocês colocam, perguntas, vocês escrevem, deixam, eu não consigo interagir, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Né? A irmã Maura uma vez fez uma pergunta aí, depois eu respondi a ela no privado, eu mandei uma mensagem para ela dando a resposta. Então, se os irmãos deixarem aí, com certeza eu vou olhar os comentários depois e entre em contato, trazendo assim, clareando para os irmãos qualquer dúvida aí a respeito do nosso estudo, tá? Então, vamos lá. Hebreus, eu falei que nós vamos começar a partir do versículo 10, mas volta um pouquinho, versículo 9. Depois de aperfeiçoado, Hebreus capítulo 5, versículo 9 em diante. Depois de aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Proclamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, o autor ele vai entrar agora, parece que ele vai entrar falando sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, né? Sobre o sacerdócio araônico, mas ele dá uma pausa aqui e ele volta um pouquinho. Aí ele diz no versículo 11, sobre isso temos muita coisa a dizer, embora difícil de explicar, pois vos tornaste lentos ou lerdos para ouvir. De fato, embora já deveis ser mestres, ainda pensais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornaste necessitado de leite, não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades morais exercitadas para distinguir tanto o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando novo alicerce do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Faremos isso, se Deus assim o permitir. 6, versículo 4. Pois é impossível que aqueles que de uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo e experimente a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caírem, seja outra vez renovado para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Pois toda a terra absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles a quem é cultivada e recebe a bênção da parte de Deus.
Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição. Seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Que Deus não é injusto para que se esqueça do vosso trabalho e do amor que mostraste para com seu nome, pois servis e ainda servir ao santo. Vamos parar por aqui. Pois servis e ainda servir ao santo. Amém. Bom, vamos lá. Nessa sessão, Hebreus, capítulo 5, versículo 10, o autor havia falado sobre a ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Cristo sobre a ordem de Melquisedeque. Mas logo ele percebe que provavelmente os seus leitores não tinham capacidade espiritual para compreender esse alimento sólido do ensino da palavra. Por isso, ele voltou um pouquinho, para discutir 3 problemas espirituais que se achavam presentes na vida dos leitores originais. Ao estudarmos esses problemas, vamos perceber que são problemas muito comuns hoje em nossa igreja. Então, nós estamos falando aqui um problema de ignorância ou de preguiça espiritual. É sobre isso que nós vamos tratar. Não só aqueles que ensinam e pregam a palavra de Deus, eles devem labutar no estudo da palavra, mas também a igreja, o corpo de Cristo, também é chamado também a labutar na palavra do Senhor, entendeu? A realmente ler e estudar a palavra de Deus, entendeu? É importante nós criarmos esse hábito, para que assim nós possamos crescer no conhecimento da graça do Senhor. Mas nós vemos aqui, que aqueles nossos irmãos que estavam passando por grandes problemas de perseguições, principalmente religiosas, eles estavam sendo influenciados, a voltar aos ritos judaicos. Entendeu? Eles estavam, ao invés de eles seguirem com a fé em Cristo, eles estavam querendo retornar. Isso ajudava eles a se livrarem da perseguição, dos judeus radicais, Então, uma das maneiras deles se safarem, saírem dessa, era abraçando o judaísmo. E isso estava acontecendo com nossos irmãos aqui, devido à grande perseguição, e eles estavam se tornando tardios em ouvir, como nós acabamos de falar aí. Como é que o autor pode ensinar sobre doutrina profunda a respeito do sacerdócio de Cristo quando seus leitores já perderam o apetite pela palavra de Deus? Ou seja, ele ia começar a trabalhar, aí ele vai no capítulo 7 que vai voltar nesse assunto, ele ia começar a trabalhar sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele dá uma parada e fala assim, poxa, vocês ainda não estão preparados para isso, porque vocês têm se tornado tardios para ouvir. É aquela questão que às vezes nós usamos, e nós vemos muitos usarem o Antigo Testamento só como lições moralistas. E aí eles esquecem da tipologia que há lá no Antigo Testamento. Eles esquecem da figura de Cristo que deve ser procurada ali também. Ou seja, ali nós temos lições de tipologias, várias tipologias a respeito de Cristo, mas nós aprendemos muitas lições morais também. Nós vemos nos estudos anteriores que deve haver um equilíbrio, entendeu? No estudo, e na palavra de Deus. Só que esses irmãos, eles estavam se tornando tardios, para ouvir. O autor, ele vê aqui que eles ainda não estão preparados, para receber tamanha iluminação da palavra de Deus. Falo iluminação porque não existe nova revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus está revelada, o cânon foi fechado, Está aqui todos os livros, tudo que nós precisamos, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Todas as escrituras são suficientes, para que possamos viver uma vida reta, que glorifica e louva o nome do Senhor. Ou seja, não existe uma nova revelação,
né, da palavra de Deus, ou seja, não vai existir mais Anderson agora, capítulo 2, versículo 3, isso acabou, fechou. Por isso que eu falo, por isso que eu falei, iluminação da palavra de Deus. O autor colocou, o autor da lição, né? Em vez de estudar, né, com amor e se apegar à sã doutrina e aplicá-la à vida prática, aqueles crentes se tornaram tardios em ouvir. Descreve crente que tem atitude de indiferença em relação ao estudo criterioso e minucioso da palavra de Deus e sua relevância para a vida diária. Eu já ouvi muito isso. Não, não precisa de estudar, né? É tudo revelação, né? E acaba rejeitando o ensino da palavra do Senhor, né? Deus nos deu uma mente, nos deu um intelecto, justamente para a gente também usar isso para a glória de Deus, para a glória de Deus, entendeu? O maior problema hoje que nós vemos hoje são interpretações de versículos isolados da palavra do Senhor. E um texto que é muito utilizado para criticar aqueles que estudam a palavra do Senhor é aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Eles tiram aqueles fora de contexto, né? Que fala, que vai estar falando lá, Paulo vai estar falando sobre o ministério da nova aliança, e aí vai chegar nessa parte, Paulo fala assim, ó, a letra mata e o espírito vivifica. E eu já vi muitos falarem, não, olha, estudar mata, né? Teologia mata e tal, o espírito vivifica. Não, estuda a palavra de Deus, teologia, o conhecimento de Deus, não mata, né? Ele apaga o falso fogo, mas não mata, entendeu? O que Paulo, se você ler aquele texto no seu contexto maior, que eu já dei esse estudo de 2 Coríntios, né, para os nossos jovens, o que Paulo está falando ali é da lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Lógico, se você estuda teologia e isso não te leva para mais perto de Deus, né, se a teologia não faz você reconhecer o seu coração verdadeiramente como ele é e não te produz humildade e nem vida prática, então tem alguma coisa errada com o seu estudo, entendeu? Ou seja, se você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus com seriedade, né, as consequências elas vão refletir na sua vida diária, entendeu? Na sua vida diária. Ou seja, você vai obedecer a Deus por amor e para a sua própria glória. Entende? Ou seja, isso vai refletir, né, no seu casamento, nos seus relacionamentos, suas amizades. Lembra do nosso estudo que eu dei sobre Gálatas, né? Que eu falei sobre viver uma vida, de viver a verdadeira liberdade, entendeu? Ou seja, quando você cresce nesse conhecimento da palavra do Senhor, você de fato vive essa verdadeira liberdade. Agora, se isso está te produzindo arrogância, soberba, né, ou qualquer outro tipo de sentimento carnal, é porque você ou está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, né, ou você não está lendo a palavra do Senhor com o coração desejoso a conhecê-lo, entendeu? E esses irmãos, eles estavam caindo nessa ignorância e nessa preguiça espiritual. A passagem que eu dei, que é tirada fora do seu contexto, é 2 Coríntios 3, versículo 6. Tá? A ignorância, o autor colocou, a ignorância leva à ineficiência. Tá? Sabemos que a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso você ouvir testemunhos. Né? Se eu contar a minha história para vocês aqui hoje, né, alguns já sabem da minha história, muitos vão chorar. Né? Vão falar, nossa, ó, né, que maravilha e tal. Mas o que a minha história pode fazer é mover o seu coração, né? Quebrantar o teu coração, ou deixar você mais feliz, esperançoso de como que Deus transforma as vidas. Isso é maravilhoso. Mas o que vai transformar verdadeiramente o seu coração, o que vai te dar um novo nascimento, vai ser o Evangelho, não vai ser o meu testemunho. Ou seja, até o nosso testemunho tem que ser permeado pelo Evangelho.
entendeu? O evangelho nunca deve ser substituído por nada, ainda que seja bom, ainda que seja, nossa, que estratégia boa e tal, mas não deve substituir o evangelho. Se qualquer outra coisa substituir o evangelho, pessoas que vêm até Cristo com métodos carnais, nós vamos ter que continuar mantendo métodos carnais para sustentar pessoas carnais, e as ovelhas morrem de fome, porque elas querem pão, elas querem a Deus, elas querem conhecer a Deus. A palavra do Senhor tem que se tornar realidade na sua vida, foi o que Carla falou quarta-feira, entendeu? Você tem que ser impregnado por ela, né? E aí que vem, né, lógico, o amadurecimento espiritual. Então, fechar os ouvidos nos torna ineficiente para o conhecimento de Deus sem frutos, né? Ou seja, o autor está falando para alunos ali que deveriam ser professores, mas eles estavam necessitando voltar ao jardim de infância. Ao jardim de infância. Por isso que acontece tanto desespero da parte de algumas lideranças. Bom, o evangelho ele não pode ser resumido, também a lições, o que eu já falei, morais, ou a exortações de moralidade. Tá entendendo? Não deve. Eu sei que nós queremos muito que as pessoas sejam transformadas em seus comportamentos morais, entendeu? Às vezes você compartilha o evangelho, mas você fica tão focado no comportamento moral, seja de identidade sexual, seja de drogas, você fica tão focado naquilo que você perde o coração da pessoa, entendeu? Você perde. O nosso propósito, irmãos, é alcançar o coração, tá entendendo? Ou seja, o evangelho, ele não está preocupado, pastor Neemias, bom dia, pastor. O evangelho, ele não está preocupado em só sua transformação de comportamento moral. O evangelho, ele transforma o seu coração, consequentemente, seu comportamento vai ser transformado. Mas quando nós substituímos o evangelho por moralidade, ainda que sejam boas, por exemplo, lá os frutos do Espírito, as bem-aventuranças, né? Se a pessoa que lê e prega aquilo, ela começa a falar, você tem que ser assim, você tem que agir assim, a pessoa não consegue fazer isso, porque esses comportamentos são comportamentos de um coração transformado, entendeu? Então o evangelho não pode se resumir, né, a só a regras, né? O evangelho, ele é Cristo crucificado. E essa mensagem entra no coração e ele que transforma. A pessoa, por ela não tem força para se transformar. Então, o que deve motivar a ética cristã não deve ser a lei, nem regras morais, mas o evangelho, entendeu? E aí sim, os crentes genuínos, eles vão aprender a obedecer por gratidão e alegria. Obedecer por gratidão e alegria. Quando o evangelho ele é exposto, né, ou quando ele é apresentado, como a lei é apresentada, quando a lei de Deus é apresentada de maneira correta, né, e logo depois se apresenta Cristo como bálsamo, né, como a esperança, a pessoa ela se apega a Cristo, né, com toda a garra, com mais amor, e ela vai obedecer a ele por gratidão e alegria, ou seja, não vai ser um peso, né? E isso é essa transformação que o evangelho faz. Aqueles nossos irmãos, no qual o autor está escrevendo, que já deveriam ser adultos, né? Ainda eles estavam precisando de aprender, né? O ABC, podemos colocar assim, espiritual, voltar, né, aos ensinos básicos, ensinos elementares da palavra de Deus, tá? Para que assim eles pudessem depois caminhar mais firmemente aí, de maneira mais coerente com a palavra do Senhor. Aqui, 5, versículo 11.
Sobre isso, nós temos muita coisa a dizer, embora difícil de explicar, pois vocês se tornassem lentos ao ouvir. Aí, versículo 12, que eu falei, né? Embora vocês já devem ser mestres, ainda precisam que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornasse necessidade de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir tanto o bem quanto o mal. Isso aqui é prática, tá? É colocar em prática aquilo que se tem aprendido. Não adianta nada eu chegar aqui, olha, você tem que ser santo, seja santo, né? Você tem que ser santo, santidade agrada a Deus e tal. E, amém, glória a Deus, todo mundo levantou a mão aí e tal, aí acabou. Aí você começa a viver segunda, terça-feira. Poxa, o Anderson falou que eu tenho que ser santo. Mas o que é isso? Doutrina da santidade, mas como é que é isso? Eu tenho que ser santo, mas e aí? Como é que eu vivo uma vida santa? Falou de santidade, falou, mas não disse nada, porque não falou o que é de fato viver uma vida santa. Né? Viver uma vida santa é viver uma vida em obediência à palavra de Deus, é viver uma vida prática da palavra de Deus. Cara, né? Eu sou um homem casado e tenho 2 filhos. Como é que eu vivo uma vida santa dentro do meu lar? Como é que eu vivo uma vida santa dentro do meu lar? Obedecendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz a respeito de um marido em relação à sua esposa. Pedro vai até falar que eu devo tratar ela, né, de tal maneira que se eu tratar ela com arrogância, o texto vai estar falando isso, se alguém souber a referência, coloca aí, as minhas orações são impedidas. Né? Efésios capítulo 5 vai estar falando que eu devo amar ela como Cristo amou a sua igreja. Mais adiante vai estar falando que eu tenho que disciplinar meus filhos sem provocar a ira. Entendeu? É um tipo de submissão. Eu tenho que disciplinar meu filho, né? E não posso provocar a ira do meu filho. Eu tenho que pedir sabedoria a Deus para que eu venha disciplinar ele com amor. Então, a melhor maneira de eu disciplinar meu filho não é aquele momento que meu coração está inflamado, né? Porque se eu for disciplinar ele, eu vou espancá-lo, né? Não é espancar, estou falando de ódio, mas com o coração errado, entendeu? Por isso que eu acho legal, né? Eu achei legal que muitos cristãos pensaram de uma outra maneira, a lei da palmada, porque tinha muitos pais que estavam exagerando. Eu acho que Deus colocou um freio, porque não estava disciplinando, ele estava espancando seus filhos, entendeu? Isso nos prejudicou, mas a palavra do Senhor nos ensina a disciplinar com amor, entendeu? Com amor. Então, devido à rebelião do coração humano, levantou a lei Maria da Penha, porque o homem, ele acha que ser o cabeça é mandar na esposa de qualquer maneira, mandar no lar, dar ordem dentro do lar, né? Porque ele lê um texto fora do contexto, ele não sabe que Cristo ele pede para que a esposa ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ou seja, Deus não pede para o Anderson ele dá a sua vida para dar estudo bíblico, para pregar o evangelho, mas se eu sou um homem casado, Cristo me ordena que eu ame a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Né? Embora eu não consiga, porque é um nível altíssimo, esse é o alvo. Eu vou buscar isso, né? Eu vou buscar isso da parte do Senhor, entendeu? E isso é viver em santidade. A santidade, ela é prática. Por isso que eu falei em outros estudos que temos que fazer uma separação e uma diferença, né, que deve ter entre consagração e santidade. Consagração é uma coisa, né? Às vezes, não ser santo é ler a Bíblia, é orar e ficar aqui. Irmãos, santidade é você ler a Bíblia e você praticar a palavra do Senhor. Senão você vai ser um religioso vazio. Tá? E eu só abri esse parênteses para falar um pouco sobre santidade, para dar um exemplo, né, de como que nós devemos ensinar, né, e ao mesmo tempo colocar aplicações para que nossos irmãos possam, né, viver de maneira agradável ao Senhor.
né? Ou seja, estava precisando de voltar aos princípios elementares da palavra de Deus. Três coisas, três pontos que todo cristão ele deve, né, saber, né, que são princípios cristãos, que, independente se você é assembleia, se você é Deus de amor, se você é um cristão, você deve saber que três coisas a respeito, né, são doutrinas que norteiam a fé cristã, né? A regeneração, a santificação e a justificação. Se qualquer um desses pontos eles forem supervalorizados, vai causar problema, né? Eu não vou parar aqui para falar desses três pontos agora, tá? Porque não é o propósito da lição. Regeneração, santificação e justificação, tá? São três pontos. São coisas que todo cristão ele, né, ele deve tá assim, saber, né? Inclusive nós começamos a fazer esse estudo na época com os jovens lá, falando sobre esses assuntos na sala dos jovens, né? Foi um momento muito bom que nós tivemos ali, né? E também saber o que é a Bíblia toda, né? Em que ela se resume também, criação, queda e redenção. Todo o assunto da escritura é isso, entendeu? Ou seja, as demais coisas, meus irmãos, as demais coisas, né, família, trabalho, vida financeira, poxa, isso aí a Bíblia trata. Né? Quando a Bíblia nos ensina a oração do Pai Nosso, né, que fala pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia é exatamente as suas necessidades físicas. Tá? Não é o pão que a gente come todo dia de manhã, não, mas é tudo aquilo que você precisa para as suas necessidades físicas. Por isso que a oração do Pai Nosso, os três primeiros é relacionado a Deus, o nome dele seja santificado na sua vida, na sua conduta, tudo que você faz, né? Que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita. E os três últimos têm a ver comigo e com você no relacionamento com a nossa necessidade, que é o pão nosso, perdoar os nossos pecados, contemplados que nos ofende e não nos deixe cair em tentação. Essa oração ela é bem completinha, por isso que é uma oração modelo, né? Tá aí um outro exemplo também de santificação que eu deixo para os irmãos. Os irmãos devem estar bem a par e dominar, né? Esse é o ABC praticamente da vida cristã. Qualquer falha nesses pontos, você vai tentar se salvar todos os dias e vai ser frustrado, né? Ou você vai viver uma vida, já que é justificado pela fé, tá vendo? Já que é pela fé e salvação pela graça, aí você começa a viver uma vida. Por quê? Porque houve supervalorização em qualquer um desses pontos, isso é muito perigoso, precisa ser bem explicado, regeneração, santificação, justificação, tá? E eles estavam se tornando criancinhas, estavam sendo crianças espirituais. Por que isso? Porque eles estavam se tornando tardios para ouvir. Tardios para ouvir. Tá? Isso estava produzindo essas questões nele. Problemas de maturidade. O alimento, falei, né? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm suas faculdades exercitadas pela prática, de exercício mesmo, entenda como aqueles que malham, né? Aqueles que treinam, né? Sabe, é impressionante, entendeu? É a mesma coisa na vida espiritual, tem que ser colocado em prática sem deixar os princípios elementares, sem deixar aquelas que você aprendeu, o ABC. Aquilo não pode ser deixado de lado, não é isso que o autor está falando. Aquilo deve vir junto, aquilo é um trampolim para que você cresça na vida espiritual. Né? Hoje, né, pela graça de Deus, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas é impressionante que quando eu era branca e estava caminhando para a faixa, né, eu ficava assim, cara, vou chegar na faixa preta e tal. Agora, quando eu chego na faixa preta, né, eu vejo assim, poxa, o que me faz ser um faixa preta técnico é fazer o que eu aprendi na faixa branca de maneira assim, racional. Aqueles princípios. E aí, quando eu vejo um tempo atrás, hoje eu não tenho mais tempo para isso, né? Alguns campeonatos de jiu-jitsu aí, né? Porque é onde que eu gosto, o esporte que eu gosto, eu vejo que sim, que as finalizações,
né, as coisas que acontecem, que definem uma luta, são as coisas que um cara aprende na faixa branca. E às vezes o faixa branca, quando chega para aprender, ele quer logo aprender as coisas mirabolantes, né? Subir na parede, não sei o que lá, né? E são aquelas coisinhas lá da faixa branca. Ou seja, se um cara for um bom faixa branca, né, e treinar bem, se dedicar no faixa branca, ele vai dar trabalho para o graduado lá. Porque o que o graduado tem é segurança, né? Porque cansou de fazer aquele famoso armlock na montada, que é coisa que você aprende, americana, né? Ele fez aquilo, fez durante todas as faixas, e quando ele chega na preta, ele tem segurança para fazer aquilo. Então, o evangelho é assim, entendeu? Aquelas coisinhas, aqueles princípios, você não deve ser deixado de lado, é um trampolim para que você, né, cresça aí mais e mais na graça do Senhor. Eles não estavam preparados, porque eles não estavam colocando em prática a palavra de Deus, tá? Aquilo que eles tinham aprendido, os princípios. Vamos lá. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, não é abandonar, tá? É prosseguir. Tá vendo? Prosseguir para o aperfeiçoamento, não lançando novo alicerce do arrependimento e de obras mortas, né? Não lançando nada novo, entendeu? Continuando naquele caminho que você aprendeu. Aí ele vai falar, o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, faremos isso, né? Se Deus permitir. O que está acontecendo aqui? Nós estamos num contexto aqui em que eles estão sendo influenciados pela voltar aos rituais judaicos, tá bom? Esse é o contexto aqui. Isso aqui pode ser aplicado em nossas vidas de outra maneira, mas esse é o contexto aqui. Deixar as obras mortas, né? Não é suficiente, é um ato de abandono somente. Abandonar mesmo. O autor está falando para eles abandonar essas práticas que eles estavam querendo retornar. É exatamente essa ideia que o autor está trabalhando aqui, tá bom? Então, aí ele vai falar de batismos, tá no plural, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, o primeiro ponto aqui é que eles estavam querendo retornar às lavagens praticadas pelo judaísmo. Isso aqui não é batismo nas águas, batismo cristão, não. Entendeu? Por isso que está no plural aqui. Essa palavra está falando de ablações, se eu estou fazendo a pronúncia certa, mas eram várias lavagens que tinham nos ritos judaicos. Tá entendendo? Essas obras mortas, eles deveriam deixar elas e prosseguir, né, para a realidade, ou seja, deixar as figuras. O Antigo Testamento tem muitas figuras ali, eles estavam querendo voltar para as figuras. O autor de Hebreus está falando, deixe essas figuras e vivam a realidade que é Cristo. Imposição de mãos era outra prática judaica também, vinculada à transmissão de bênção. Na igreja hoje, principalmente na nossa denominação, se tornou um rito de ordenação para o ministério, podemos colocar assim, né? Ou seja, é errado orar com imposição de mãos hoje e tal, Anderson. Não é um problema, não. Eu não vejo problema, né? O pastor está aí, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando você acha que a solução está ali, quando o homem coloca a mão. Já cansei de ir em algumas igrejas, ter uma fila enorme para passar pela mão, né? Para passar pela mão do abençoado lá para receber, né, a sua bênção. Não tem problema, eu faço isso com meus filhos, sempre quando eu estou, né, sentindo vontade da parte do Senhor, eu ponho a minha mão sobre Estevão, sobre a vida da Esther, minha esposa quando está doente, e oro, e eu sei que o que vai é a oração, e não porque eu coloquei a mão, porque eu sou, né, nada disso, entendeu? Mas eles tinham isso como, né, como quase uma adoração mesmo, tá entendendo? Então, essa questão. Ressurreição dos mortos, né? Destaca a conclusão da vida física em termos de viver nesse mundo. Isso aqui vai ficar claro em 1 Coríntios 15, 13 e 4. Devemos, sim, sempre falar sobre... Tomar no suor do pastor. Devemos, sim, sempre falar da ressurreição,
sempre vinculado, né, à morte e à ressurreição de Cristo, tá? E juízo eterno, ligado ao ensino de Jesus e à doutrina cristã, né? Então, você vê que essas coisas aqui, o batismo, né, nós praticamos, né, é uma obediência, não naquele pensamento judaico. Imposição de mãos nós fazemos também, mas não nesse mesmo contexto que eles estavam fazendo aqui, né? E ressurreição dos mortos, nós devemos também sempre... Esses são os princípios, né, elementares aí, né, recheado do cristianismo. Ressurreição dos mortos, devemos pregar e falar sobre isso, sempre a respeito de Cristo, 1 Coríntios 15, 3, 4, né? E o juízo eterno, que a doutrina de Cristo ela sempre deve trazer isso, né? Falando com amor sobre o juízo eterno. Esses são princípios elementares da fé cristã. Aqueles crentes tinham que ter o apetite, ter o apetite do alimento mais sólido e assim serem levados para o que é perfeito, tá? Então esses 3 pontos, né, aqui, né, são aquilo que eles estavam retornando. O autor ele falou sobre aqui, está falando o tema aqui, problemas pastorais. Então vamos colocar assim, por parte da liderança, o que eu acabei de falar. Como é que isso pode ser aplicado, né, esses princípios, e ensinar o povo de Deus, né, ensinar? Como eu volto a dizer, nós devemos sempre ensinar, né, aqueles que ensinam, dando exemplos práticos, né, de como Anderson, agora, como que eu coloco isso em prática? A ética cristã deve ser movida pelo evangelho, né, e não por base de recompensa, mas por amor e gratidão. Isso deve mover o coração cristão, entendeu? E não de que, eu vou agir assim para receber isso, eu vou agir assado para receber aquilo. A vida cristã não deve ser movida por barganha, mas deve ser movida por gratidão e alegria para a glória de Deus. Bom, acho que nós vamos tratar agora do assunto da apostasia. Irmãos, eu estou há 43 minutos já, né? Excedeu o meu tempo aqui. Eu posso continuar isso no próximo domingo? Né? Eu posso continuar isso no próximo domingo? Não vou fugir desse assunto, tá? É um assunto que deve ser bem trabalhado aqui, tá? Que muitos interpretam isso aqui de uma outra maneira, porque também deixa o contexto de lado, deve ser interpretado dentro do seu contexto. E aí eu vou tratar a partir do Hebreus 6, de 4 a 8. Eu não posso tratar esse assunto correndo. Posso deixar para a próxima lição? Posso? Próximo domingo? Beleza? 43 minutos. Aí a gente vai tratar com o problema da apostasia, e aí nós concluímos a lição, se o Senhor permitir. Nós vamos continuar, né? Damos continuidade à próxima, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, tá? Então, eu acho que ficou claro. O problema daqueles irmãos era o problema de imaturidade espiritual, porque eles não estavam colocando em prática o que eles tinham aprendido. Eu também resumi falando a respeito de que o comportamento cristão ou a ética cristã, ela deve ser movida pela alegria e para a glória de Deus, né? E não por barganha, né? E também passei a respeito dos frutos do Espírito e daquela questão do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não deve ser resumido só em comportamentos morais, no sentido, eu vou agir assim, fazer isso, né? Para ir para o céu. A salvação é somente pela graça, né? Então, e essas regras éticas, morais, comportamento, onde que entra isso, né? Isso entra em obediência por alegria à palavra de Deus. Você não faz para ser salvo, entendeu? Você já é pela graça do Senhor e você tem prazer em obedecer, tem prazer no estudo da palavra de Deus. Aqueles irmãos estavam querendo deixar essas coisas e voltarem para os ritos judaicos. Muito de nós hoje, né, ou alguns, né,
querem deixar esses princípios da palavra de Deus e às vezes eles querem voltar para sombras, né? Querem buscar enigmas e tal, sendo que, paz, meus irmãos, nós temos uma revelação maior do que a de Moisés, maior do que a de Moisés. Isso é interessante. Eu só vou falar aqui rapidinho, prometo. Acho que é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, diz o seguinte: foi ele que também nos capacitou para ser um ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica, que eu já tinha falado. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, a lei, né, veio de glória, de maneira que os filhos de Israel não puderam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do brilho que estava dissipando, né, ou seja, o brilho que estava apagando no rosto de Moisés, como não será a maior glória do ministério do Espírito? É esse agora. Porque se o ministério que traz a condenação, a lei, era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que nos traz a justiça. Versículo 17. E o Senhor é Espírito, onde é o Espírito do Senhor. A liberdade não é para correr, pular, não. A liberdade da lei, tá? Isso aí você faz. Liberdade da lei. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Aquilo que Moisés tinha em parte, nós temos por completo. Uma glória muito mais. Então não adianta a gente querer voltar para aqueles ritos, né? Querer voltar para as figuras. Nós vivemos uma realidade maior. Nós vivemos, né, para a glória do Senhor, para, entendeu? Com uma luz muito maior daquilo, a glória que Moisés recebeu, ela ia dissipando, a nossa não, entendeu? A nossa não, a dificuldade é exatamente com os princípios elementares da palavra do Senhor, que nós, infelizmente, né, não colocamos em prática, mas pela graça de Deus, pelo seu Santo Espírito, há de nos direcionar em toda a verdade. Para a glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar, tá? Não dá mesmo, porque se eu for dar continuidade, vai ficar um tempo muito grande, vai exceder o tempo aqui e vai finalizar, tá bom? Deu quase 50 minutos aí. Que Deus abençoe. Fiquem na paz, tá? Vou tentar ler alguma coisa aqui antes. As pessoas que assistem o culto da noite pelo YouTube, assistem o culto da noite pelo YouTube, né? Só 1 hora no Instagram. YouTube hoje, tá? Culto da noite. O pastor Cadu vai estar trazendo a palavra aí, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe e até o próximo estudo. Vamos orar? Agradecer a Deus por este momento. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensino desta manhã que o Senhor transmitiu aos nossos corações. Abençoe, Deus, cada um dos meus irmãos, ó Pai, e as suas famílias por eles representados. Venha nos ajudar, ó Pai, a colocarmos em prática a tua palavra, Deus, a vivermos de maneira que glorifica somente o teu santo nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor, porque o teu reino avança, Deus. Ele avança de maneira maravilhosa. Nós não sabemos o teu caminho, Deus. Com essa pandemia, com esses cultos, ó Pai, que está acontecendo online, vários lares estão recebendo o evangelho que talvez eles não queriam na igreja física, Pai. Mas agora a igreja vai até eles. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Tenha misericórdia de nossa nação. Obrigado por esta manhã. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz.